Olá, meus amores, eu sou Carla Viola, uma psicanalista, e hoje no nosso bate-papo consciência nós vamos falar um pouquinho sobre os traumas. De onde começam os traumas? Vamos voltar lá quando a gente era bebê, né? Qual foi a nossa primeira frustração? Eu digo nossa, gente, porque todos nós passamos por contextos parecidos. Não quer dizer que as histórias são iguais, mas os contextos, eles são bem parecidos. Vamos voltar lá para o bebê. Por exemplo, o bebê, quando ele chora, o que acontece? A mãe ou aquela pessoa que está cuidando vai e amamenta para o quê? Saciar a sua fome. E quando, naquele momento que ele chora, né, porque quer mamar, e aquela mãe não está ali presente, ou uma outra pessoa vem e faz essa função, né, de tirá-la daquele lugar, aonde ele espera que a mãe vá imediatamente saciar os seus desejos, né, a sua fome, e naquele momento ele lida com a frustração de não ser atendido. Isso tudo é inconsciente, tá, gente? Isso aí acontece com todos nós. E aí, naquele primeiro momento, ele acontece o seu primeiro trauma, que é não satisfazer o seu prazer imediato de fome ou de frio. E aí, naquele momento, nasce o superego da criança, que ele percebe que ele não é mais a extensão da mãe, que naquele momento que ele precisa, que ele quer saciar as suas necessidades, aquele prazer imediato de receber aquilo que ele precisa, essa mãe não está ali para dar. E aí começa a nascer as frustrações. E neste momento, a criança começa a perceber que aquela outra pessoa que está ali atendendo a sua demanda, né, tentando buscar resolver o porquê que ele está chorando, ele começa a ver um ato de amor. E aí ele começa a perceber que mesmo aquela pessoa não está atendendo a sua demanda, ela está recebendo amor. E aí ela começa a perceber que ela pode amar outra pessoa. Se eu tô dizendo, gente, isso aí acontece no período da infância da criança, tá? Só que eu não vou ficar falando de fase em fase, porque senão vai ficar um vídeo muito comprido e não é essa a função. A intenção é que eu quero que você comece a perceber como nascem os nossos traumas, tá? Eu tô dando um exemplo aqui da necessidade da criança de amamentar, de saciar a sua fome. Mas cada experiência é uma experiência diferente. Só para a gente contextualizar uma história, para que você possa entender da onde nascem as frustrações, né? Como começa essa dificuldade, às vezes, da gente não ter aquilo que a gente quer na hora imediata, né? De não conseguir as coisas que a gente deseja no tempo que a gente imagina que seja necessário. E aí, como a gente lida com esses traumas, essas frustrações, né, que a vida nos coloca no decorrer da nossa existência. Então, a criança, quando ela tira ela desse momento de plenitude total, de satisfação do prazer, começa a sua primeira castração. É exatamente quando a criança, neste momento, começa a amadurecer. Por quê? Porque ela percebeu que a vida distancia, às vezes, ela daquele prazer eterno, fundamental, que ela sentia quando ela era atendida nas suas demandas. E aí, gente, eu coloco uma questão para que você possa avaliar, principalmente os pais, né, que não querem que os filhos sofram, não querem que os filhos adoeçam, não querem que os filhos sintam que estão perdidos. Então preste atenção nessa frase, porque uma criança sem traumas é um adulto sem defesas. O que está acontecendo hoje com o mundo dos jovens? Os pais, eles com culpa,
porque a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, eles terceirizam a educação dos filhos e aí começa a dar tudo o que eles querem, né, para que eles não sofram, para que eles não chorem, para que eles não se frustrem, tadinho. Nossa, eu já fico tão pouco tempo com ele, então o que eu posso dar de melhor eu vou dar para ele, né? Aquilo que eu não tive, né? Aquele discurso tradicional que eu mais escuto. É por isso que a mãe tem que frustrar os seus filhos, para que ele possa se desenvolver. Se você começar a reavaliar como foi a sua vida e o que você é hoje, você acha que você é hoje uma pessoa de sucesso porque teve tudo facilitado? Pensa nisso. Não. Você é hoje uma pessoa de sucesso porque você apanhou muito na vida e você aprendeu a lidar com as suas frustrações, com as suas dificuldades. Porque, gente, hoje em dia o que mais acontece são jovens que ficam só no quarto, ali envolvido no seu computador, no seu celular e não querem entrar em contato com o mundo externo. Por quê? Porque o mundo externo tem dor, o mundo externo não tem ninguém que vai bater nas suas costas e falar assim, não, pode deixar que eu tô com você. Não, nós somos sozinhos. Por mais companhias e amigos que nós temos, naquela hora de enfrentar as situações, nós estamos sozinhos. E aí que nós temos que ter a humildade de entender que nós podemos ser ajudados não dentro das nossas condições, que é aquilo que nós esperamos, não, mas nas condições de que a vida te coloca, né? Então é isso que nós seres humanos temos que aprender, que a vida ela vai te dar, não é o que você quer, é o que você precisa aprender. Enquanto nós, seres humanos, não aprendemos isso, nós vamos levar na bunda literalmente, entendeu? Porque a vida, gente, ela tem uma frequência que, se você tiver numa vibração de raiva, você vai atrair gente com raiva. Se você tiver numa vibração de humildade, de resiliência, de querer aprender, de saber que você não sabe nada, que você é um ignorante completo, né? Mas que você está ali aberto para poder aprender com a vida, com as pessoas que passam no seu caminho, o que você vai receber? Somente pessoas que estarão disponíveis a te ajudar. A gente tem que parar com essa mania de competição na mente, de achar que nós somos melhores, nós temos que ser melhores para sermos reconhecidos. Bobagem. Isso é ilusão. Nós não temos que ser melhores, nós temos que fazer o nosso melhor dentro da nossa capacidade de entendimento. Porque não adianta você querer mostrar para o outro que você sabe, que você é o melhor, que na hora que você tem que enfrentar uma situação, você não dá conta. Então, às vezes, é melhor a gente fazer algo para alguém, sempre buscando informações para que a gente possa ter dentro daquilo que nós vamos realizar, como eu devo me comportar, o que eu preciso de fazer, né? Buscar o máximo de informação possível para que você possa fazer escolhas mais assertivas. Porque todos os dias, gente, nós estamos aprendendo coisas novas. E uma coisa que eu quero que você aprenda nesse vídeo é a elaborar os seus traumas, parar de ser vítima. Porque esse vazio existencial que todo mundo fala, que nunca está satisfeito, parece que sempre falta alguma coisa, isso faz parte da nossa existência, isso vai sempre existir. Você nunca vai preencher esse vazio existencial, porque faz parte a nossa insatisfação. Insatisfação é legal, porque quando você está insatisfeito, isso faz você mover, faz você ir para frente, você buscar ser o seu melhor cada dia mais. Então não tem nada de negativo ter esse vazio existencial. Hoje em dia eu fico vendo tanto vídeo, seja feliz a qualquer preço, tantos dias para você mudar a sua vida, soluções mágicas. Como se existisse isso, gente. Sai dessa ilusão. Isso é conto de fada.
Não existe magia na vida, existe realidade concreta que você tem que olhar para ela e aprender a fazer escolhas assertivas, independente daquilo que você vivenciou no passado. Entendeu? Esse vazio, ele sempre vai existir em qualquer ser humano, independente se você vai conquistar o seu objeto de satisfação ou não, os seus sonhos, se você vai realizar os seus sonhos, se você vai concretizar seus objetivos, ele sempre vai existir. Aprenda a conviver com ele. Ele tem que ser seu amigo e não seu inimigo. A insatisfação é o impulso que faz você mover na vida. Não tem como você eliminar a sua insatisfação. Aliás, ela é muito positiva, dependendo da forma que você se coloca na vida. Porque quando eu digo insatisfação, não é aquela pessoa que fica lamentando o tempo inteiro, não. Ah, porque eu não tenho aquilo, porque isso aqui, porque a pessoa não faz isso, porque... Não, isso não é insatisfação. Isso é infantilidade, entendeu? Que a pessoa acha que o outro tem que fazer tudo para ela. Eu estou dizendo um outro tipo de insatisfação. É você perceber que você sempre pode ser melhor do que você já é. É perceber que, às vezes, a sua forma irritante de ficar julgando, criticando o outro, faz com que as pessoas afastem de você. E aí você percebe o incômodo de que você precisa mudar, de que aquelas situações que você, às vezes, provoca, que gera um desconforto no meio que você vive, é um indício de que você precisa olhar para aquilo que você faz e se responsabilizar, em vez de ficar responsabilizando os outros. E é por isso que nós temos que ter a consciência de que nós nunca iremos atingir a nossa satisfação. E isso é fantástico. Isso é fantástico porque isso vai nos mover a sair da zona de conforto, a querer achar que o mundo está à nossa disposição e tudo tem que ser do nosso jeito. Isso é fantasia. O que nós temos do outro é uma expectativa de um vazio próprio nosso, né? É nesse vazio que a gente cria, às vezes, um personagem em relação ao outro que satisfaz o nosso ego. Porque, na realidade, se você for parar para pensar, olha dentro da sua família, que são pessoas que você convive a vida inteira. Às vezes a gente não consegue ser claro na nossa linguagem. Por quê? Porque às vezes a gente usa códigos limitados que a gente acha que o outro está entendendo e, na realidade, o outro ele vai entender dentro do seu poder limitado de compreensão. Por isso que é importante a gente ter uma comunicação clara. Eu sempre ensino para os meus clientes, quando eles disserem algo para alguém, que eles perguntem para essa pessoa o que ela entendeu daquilo que ela explicou. Porque aí ela vai ouvir de volta, né, um feedback do que a pessoa entendeu, para ver se realmente a sua colocação, a sua explicação foi clara. Isso é fantástico, é um espelhamento. Quando você pergunta para o outro, então agora me fala o que você entendeu de tudo isso que eu te expliquei. E aí você vai escutar se essa pessoa entendeu ou não. E não criar uma expectativa achando que o outro vai estar atendendo a sua demanda. É isso que nós temos que parar. Né? Parar de achar que o outro está pronto para atender a nossa demanda. Isso é fantasia. É frustração na certa. A comunicação ela tem que ser o mais claro e objetivo possível. Se a retórica for muito blá blá blá, muito cheio de explicação e justificativa, as palavras se perdem no espaço. Nós precisamos ser objetivos, claros, com o nosso sentimento, deixando claro o que a gente sente e não o que a gente espera que o outro entenda. É isso que eu quero que você aprenda. É fácil? Não. Mas é possível. E quando a gente percebe que as coisas são possíveis, a gente para de ficar preso nos traumas. É importante a gente entender que nenhuma experiência nossa do passado,
ela é a causa do nosso sofrimento de hoje. Aquilo que passou foi uma situação que nós vivenciamos. Seja ela qual for, de abuso, que aconteceu no nosso passado, não determina aquilo que nós iremos viver agora. Nenhuma experiência em si é causa do nosso sofrimento do passado. Se você não entender isso, você vai ficar carregando os seus traumas como se fosse um bichinho de estimação. Não é o nosso trauma do passado que vai condicionar o nosso presente, o nosso futuro, o nosso sucesso ou o nosso insucesso. Isso não está relacionado. Se você entender que o nosso sofrimento ele não está relacionado com esse choque dos nossos traumas do passado, você vai ficar preso o tempo inteiro tentando capturar o porquê que você ficou presa, o porquê você deixou ser abusada, o porquê você sofreu aquele trauma. Você vai ficar buscando a vida inteira uma justificativa, uma explicação, para que você possa entender por que você passou por essa situação. O importante, gente, é a gente transformar essa experiência em algo que vai atender ao nosso propósito de hoje. Porque nós não somos determinados por nossas experiências, mas o sentido de que nós damos a ela é algo determinante. Então, você tem que dar um sentido para todas essas experiências que você viveu. É isso que vai determinar o seu presente. Não é ficar preso na dor, ficar preso nas experiências do passado. É a mesma coisa, por exemplo, você nunca teve um relacionamento saudável, então você já determina, não, eu tenho um pé podre para relacionamento, eu nunca consigo encontrar um relacionamento bom. E aí você desiste de ter um bom relacionamento. Se você parar para pensar, bom, se eu nunca tive um bom relacionamento, como que eu estou atuando nas minhas relações? Será que a minha atuação, a minha forma de ver uma relação é saudável? Então aí você vai começar a entender como você vê as relações. Porque se você achar que você tem sempre um dedo podre para escolher um parceiro ou uma parceira, você já determinou. É determinismo, né? E a vida não é assim. A vida é uma sucessão de experiências. Agora, se você fica repetindo a mesma experiência, se comportando da mesma forma, aí vira uma neurose. A neurose é exatamente isso, uma repetição de padrão, achando que vai encontrar um resultado diferente, né? Atuando da mesma forma, buscando um resultado diferente. Não vai, não tem como. Nós temos que entender quais são as nossas dificuldades para que a gente possa ressignificar esses nossos traumas, como a gente vai lidar com isso? Bom, se as minhas relações passadas não foram boas, então eu vou aprender o que é uma relação saudável e vou buscar dentro do meu dia a dia escolher uma pessoa que está dentro deste padrão saudável, né? Porque senão não adianta. Se você não encontrar uma pessoa madura, uma pessoa que tem uma linha de raciocínio parecido com a sua e que busca uma relação saudável, você sempre vai escolher aquela pessoa que contradiz tudo aquilo que você imagina ou que alimenta tudo aquilo que você imagina. Contradiz ou alimenta. É por isso que é importante entendermos como nós nos sentimos, como nós pensamos em relação àquilo que nós temos dificuldades de enfrentar. Na realidade, nós transformamos as nossas experiências em algo que atende os nossos propósitos. E é por isso que é importante a gente olhar para essas experiências e dar um sentido a elas de uma forma entendendo que essas experiências terríveis, né, traumáticas, elas não têm influência na nossa personalidade. Não é ela que vai determinar a sua personalidade. Quando a gente fica preso à causa, nos bloqueia de seguir adiante, gente. Nós não podemos ficar presos às causas. Nós temos que entender como nós podemos mudar
o nosso comportamento. Né? Tudo que aconteceu no nosso passado, se você olhar de uma forma positiva, ela te ajudou a sair de um lugar doente, para que você pudesse ir para um lugar mais saudável. Mas se você foca como meta que não, eu preciso ficar nesse lugar até eu entender o que está acontecendo, por que eu não consigo sair, aí você vai ficar repetindo. Né? Porque o entendimento não é buscando justificativa e explicação. O entendimento é você perceber como eu me comporto nessas situações que eu me sinto bloqueada. É isso que a gente precisa aprender. A entender como funcionam os nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Por isso que aí é legal a terapia. Porque a terapia é uma oportunidade de você expressar as coisas que te fazem mal. Né? É a hora de você começar a observar tudo aquilo que te captura e que não deixa você seguir adiante. É isso que é legal da terapia. A terapia não é um lugar que você fica lá blá, 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 falando. Não. É um momento que você tem de autoconhecimento de si mesmo. De você observar como você age no seu dia a dia. É esta a função da terapia. É um lugar de autoconhecimento. Então lembre-se que nenhuma experiência em si é a causa do sofrimento. Aquilo que você vivenciou pode impactar a sua vida, mas não pode influenciar aquilo que você escolhe ser, aquilo que você escolhe agir. Você tem que estar atento a isso. A pessoa ela só vai ficar presa a um trauma quando ela coloca como meta pensar assim. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Vamos pegar um adolescente que não quer sair de casa, que ele não consegue se socializar, ele tá ali preso, né, porque ele sofreu um bullying na escola e ele não quer mais enfrentar, ele não quer ir mais para a escola, ele não quer mais enfrentar essa realidade, porque ele se sentiu humilhado. O que esse adolescente vai fazer? Ele vai fugir, né, porque a frustração é muito difícil para ele. E aí ele vai ficar preso ali no quarto, ele vai ficar ali no celular, no computador o tempo inteiro para fugir daquela realidade externa. E aí nesse momento os pais eles vão estar ali cuidando, buscando, não, meu filho, você não pode fazer isso. E ele vai se sentir protegido. E nessa hora que ele se sente protegido, ele não quer ir para fora, porque lá fora tem leões que vão comer ele, entendeu? Que vai ameaçar a sua estabilidade. E nessa hora, os pais têm que ter muita cautela de buscar ajuda, mas de mostrar para ele que ele tem que enfrentar esses leões. Ele tem que... Dói, mas você tem que fazer isso ensinando ele como se comportar, como agir. Porque aquilo que o outro pensa da gente não é nossa responsabilidade. É isso que nós temos que entender. Se uma pessoa chega para mim e eu escuto falando, nossa, a Carla é isso, a Carla é aquilo, blá, 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 e aquilo eu sinto que não tem nada a ver comigo, o que eu posso fazer? Essa é a teoria dela, não é a minha. Eu posso ficar chateada? Posso. Nossa, que pena, né, que ela pensa assim de mim. Mas eu não posso mudar a opinião dela, a não ser com o tempo, eu já sabendo que ela pensa isso de mim, eu posso mostrar para ela que ela estava equivocada em relação à minha pessoa. É o tempo que vai mostrar isso. Agora, eu não posso chegar lá para ela e, mas por que você pensa assim, eu não sou assim, não vou gerar conflito, porque o conflito é exatamente quando duas opiniões não se encaixam. Eu não quero gerar conflito. Então eu prefiro ficar com essa situação desconfortável de achar que eu tenho que respeitar o outro, a opinião do outro, eu não posso mudar, né? E fazer a minha parte para que o outro possa entender que ela está equivocada com aquilo que ela pensa. Ou às vezes não está equivocada, às vezes eu sou isso mesmo e eu não estou enxergando, né? Às vezes a minha própria arrogância ou minha forma de lidar, tudo deve ser observado. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, a lidar com os leões lá de fora.
E ele tem que aprender a se defender. Mas não é gerando conflito, mas é entendendo que aquilo que a gente acredita não é igual ao que o outro acredita. Então, gente, vamos aprender a lidar com as nossas emoções. Antes de você vomitar no outro, preste atenção, a raiva não vai resolver o problema. O que você tem que ver? Primeira coisa, ficou zangado, né? Porque alguma coisa não saiu do jeito que você quer. A gente só fica zangado quando alguma coisa não sai do jeito que a gente quer. Não é verdade? A gente cria uma expectativa em cima de alguém ou de alguma situação e aquilo não sai, deixa a gente decepcionado e a gente fica zangado, né? Às vezes uma falta de respeito, alguma coisa que gerou esse desconforto na gente. Então, primeira coisa, fiquei zangada. Opa, deixa eu avaliar essa minha ira primeiro. Eu não vou vomitar em ninguém, tá, gente? Pai, mãe, funcionário, amigo, não vai vomitar em ninguém. Você tem que ter consciência disso. Você vai aprender a lidar com essa situação de uma outra forma, com maturidade. Você vai se afastar. Porque na hora que a gente está de cabeça cheia, não vale a pena nem conversar, nem argumentar. É melhor você se retirar, mesmo que a situação esteja desconfortável, se retira, não fala nada. Só, olha, eu não vou falar nada agora porque eu tô com raiva e eu não quero complicar a situação. E eu vou me retirar e depois a gente conversa numa outra situação. É assim que a gente tem que fazer. Porque nós não estamos prontos para lidar com todas as situações que a vida nos coloca. Esquece isso. Às vezes, nós não estamos prontos. E a gente entender nossas limitações é ter compaixão com a gente mesmo. É importante isso. E quando você sente que você não está pronto, você se afasta e deixa para lá. Né? Deixa as coisas passarem, porque aí você vai poder esclarecer na hora certa sem querer dominar o outro. Entendeu? Então, dessa forma, você vai aprender a lidar com as suas dificuldades, com os seus traumas, sem deixar que isso te bloqueie. Não deixe que as experiências do passado sejam determinantes na sua vida hoje. Todas as experiências que eu passei na minha vida, traumáticas, elas mudaram a minha vida para melhor. Porque eu aprendi a enxergar a situação de uma outra forma, buscando outra possibilidade, porque nós temos milhares de possibilidades, mas cabe a nós abrirmos para essas experiências novas, para que a gente possa escolher situações mais assertivas, ok? Se você não entendeu tudo isso que eu expliquei, eu estou aqui à sua disposição. É só você me mandar uma mensagem que o objetivo, gente, é tornar a sua vida mais consciente. Sem conflitos demais, sem confrontos, porque isso aí é briga de poder. Não vale a pena. Vale a pena a gente aprender a se comunicar de forma clara, a gente expressar os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, sem sentir que a gente é menos ou que a gente não está mostrando para o outro que a gente não dá conta. Tem uma palavra em italiano que se diz que se ne frega, que se dane, entendeu? Não estou preocupada com o que o outro pensa de mim. Eu estou preocupada com o que eu posso fazer para me sentir melhor amanhã do que eu me senti hoje. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer todos os dias. A forma que eu atuei hoje foi legal? Eu estou feliz com o meu comportamento? Não? Então está na hora de mudar. Está na hora de aprender a lidar com as dificuldades de forma mais saudável e adulta. Sem muito mimimi, sem querer chamar a atenção do outro, colocando regras, ditaduras, sabe? Como se todo mundo tivesse que viver no mesmo quadrado. Não é assim. Todos nós somos diferentes e nós precisamos respeitar essa diferença. Um beijo no seu coração.